Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu vim aqui falar sobre emagrecimento, então se você adora me ouvir falar sobre isso, assista o vídeo até o final. Eu vou falar aqui sobre emagrecimento além das calorias. Porque muita gente imagina que, nossa, se você quer emagrecer, é só você contar calorias, cortar calorias, porque calorias engordam, em excesso. Então é simples. Mas nem tanto. Então por isso que aqui a gente vai focar no além das calorias, quando o assunto é emagrecimento. Deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo para mim, porque isso é muito importante. Caso você ainda não me conhecia, se inscreva neste canal maravilhoso. É muito simples e gratuitamente você pode fazer isso. Basta clicar no botão aqui abaixo, vermelho dessa cor aqui, escrito inscrever-se. Do lado, depois disso, você tem o sino. Clica no sino, vai abrir uma janelinha, selecione lá a opção todas. Após isso, toda vez que eu postar um novo conteúdo, você receberá uma notificação e aí você vai acompanhando os vídeos, os títulos pelas capas e aqueles que forem sendo do seu interesse, você vai assistindo. Esse vídeo aqui é muito por conta de um comentário que eu recebi aqui na comunidade do canal, em uma postagem que eu fiz. Eu recebi o comentário do Eduardo de Queiroz. Então, muito obrigado. Eu agradeci a ele já lá, nos comentários, mas novamente aqui obrigado, porque graças a ele eu estou fazendo um vídeo. Então ele me sugestionou algo que virou pauta para um vídeo. Então isso pode acontecer também com você. Sempre que tiver algum assunto que eu não tenha falado, enfim, me mande, comente, porque às vezes o que você manda para mim vira pauta, vira sugestão para um próximo vídeo meu aqui. Então o Eduardo de Queiroz escreveu o seguinte: fala também do processo de emagrecimento muito além das calorias, pois a nação toda está dividida na linha tênue em que se o que faz emagrecer é a relação das calorias ou se somente depende de abaixar a insulina, com o típico discurso atual: low carb, jejum, cortes de carboidratos refinados, entre outras coisas. Achei muito bacana e vamos lá. A primeira parte, que ele comenta e que eu já vou comentar a respeito disso, é sobre essa questão, que é o tópico o principal aqui do vídeo, de deixar bem claro isso, que emagrecimento está muito além das calorias, pelo pouco que eu já falei aí, acho que vocês já conseguiram entender. Mas vamos falar mais disso. Por quê? De fato, quando você pensa em uma pessoa que quer emagrecer, muito provavelmente, não sempre, mas muitas vezes, você sim terá um trabalho alimentar de redução de calorias. Então, ok. Por que eu digo nem sempre? Porque às vezes a pessoa come tão mal que às vezes ela apenas, vamos supor que a pessoa consome 1.800 calorias com um monte de porcaria. Se ela passar a consumir as mesmas 1.800 calorias, só que agora comendo certo, Ou seja, ela não reduziu caloria. Ela trocou 1.800 por 1.800. Só que antes eram 1.800 com um monte de porcaria e agora são 1.800 com alimentos saudáveis. Então, às vezes, não necessariamente você tem que cortar calorias, reduzir calorias, melhor dizendo, para emagrecer. Consegue compreender? Mas, de um modo geral, sim, você tem que ter um trabalho, muitas vezes, de redução de calorias. Porém, como eu acabei de deixar claro, não adianta também você cortar calorias e as calorias que você consome são porcarias. Ou seja, não adianta você sair de 1.800 calorias vindas de porcarias, e passar para 1.300 calorias, reduziu, mas você continua comendo porcaria. Não adianta muito. Pode até ser que pela redução de calorias você consiga ter redução de quilos na balança, pode ser. Mas certamente você não vai reduzir quilos e ficar saradão, saradona, com tudo em cima, tudo no lugar, não. Provavelmente você vai ser aquela pessoa que vai reduzir quilos, mas vai ficar com flacidez, mulheres aí, com celulite. Então, quer emagrecer de forma saudável, procure um nutricionista. Bom, e aí, diante do que ele vem falando depois, ou seja, a gente tem aí já isso, que não são somente as calorias que importam, primeiro ponto. Aí, diante do que ele veio falando depois, é que ele queria saber isso, se realmente é essa relação das calorias, ou se é essa questão do que ele falou depois, de que na verdade não é cortar calorias, e sim fazer jejum, low carb,
cortar carboidratos refinados e controlar os níveis de insulina. Na verdade, não existe o caminho exato. Emagrecimento vai depender das estratégias que eu quero lançar para aquela pessoa de acordo com o que eu avaliei daquela pessoa. Tem gente que eu vou, por exemplo, fazer uma low carb, tem gente que talvez o jejum seja mais indicado, tem gente que talvez as duas coisas coexistam, ou seja, ela vai fazer jejum intermitente e também estando na low carb ao mesmo tempo. Então consegue compreender? Às vezes a pessoa faz low carb ou jejum, ou as duas coisas ao mesmo tempo, ou às vezes nenhuma coisa nem outra. Às vezes a pessoa tem uma altura grande, né, uma estatura, tem um metabolismo até mesmo ativo, quer emagrecer. Só que a pessoa faz exercício, então a pessoa tem uma demanda energética grande, então não necessariamente eu vou fazer uma low carb para essa pessoa, de forma alguma. Talvez eu faça uma dieta em que a pessoa consuma 200 gramas de carboidrato, que não é low carb, né? Ou seja, 200 gramas não é low carb. E essa pessoa com 200 gramas de carboidrato vai conseguir emagrecer por conta da realidade dela. Enquanto que uma outra pessoa que é sedentária, que tem um metabolismo lento, com certeza, ou muito provavelmente, né, eu tenho sim que trabalhar com uma redução de calorias, né, com uma dieta mais enxuta em calorias. Ou seja, gente, não tem regra, cada caso é um caso, porque cada pessoa é uma pessoa, entendeu? Então, é isso, diante do que ele me trouxe, o que eu queria deixar para vocês é isso, é que não existe assim, é calorias que importam? Sim ou não? Não existe sim ou não. Por quê? Porque as calorias importam. O que eu falei no começo não quer dizer que, gente, não importam as calorias. Não. Elas importam sim. Mas vai muito além de somente pensar em calorias. Que fique bem claro, a mensagem é essa, né? Que as calorias elas importam, mas não somente as calorias importam. E aí, diante de que não é somente as calorias que importam, é que eu venho agora falando do que ele trouxe depois. De que também importa a estratégia, se vai ser low carb, se vai ser jejum. Ambas podem ser interessantes, mas não necessariamente a pessoa só vai emagrecer se fizer uma estratégia low carb e ou jejum. Porque eu acabei de citar um exemplo desse, de que a pessoa, na verdade, pode precisar consumir muito carboidrato e ela vai conseguir emagrecer também porque ela tem uma rotina que demanda esse maior suporte energético e de carboidratos e ainda assim ela vai emagrecer. Então, o jejum e a low carb não são estratégias obrigatórias. São estratégias viáveis, funcionam em muitos casos, mas não são itens imprescindíveis, ok? Agora, uma coisa sim que é meio que assim, regra para emagrecimento, independente se a pessoa vai consumir uma dieta hipocalórica ou não, uma dieta com restrição uma restrição grande ou menor de carboidratos, ou seja, se vai restringir muito ou nem tanto carboidrato, uma coisa que realmente é meio que regra é essa questão de que ele trouxe aqui sobre o corte de carboidratos refinados e também de abaixar a insulina. Veja, os carboidratos refinados, né, vamos dar aqui alguns exemplos. Bolo, pãozinho branco, pão francês, macarrão branco, arroz branco, biscoitinhos de um modo geral, né, que são feitos com farinhas refinadas. Não necessariamente a pessoa precisa excluir para sempre, obviamente que não, mas certamente vai ter que ter um controle. E aí a outra coisa que ele falou é aquilo, é meio que regra. Tem que controlar os níveis de insulina. Não dá para você querer emagrecer e você fazer uma refeição que te coloca sempre com picos de insulina. Então sim, nesse caso aí sim, não é uma coisa muito, depende não. Realmente, acho que é meio que unânime para qualquer caso, tem que ter um controle. Na verdade, para qualquer pessoa, né? Porque independente se a pessoa quer emagrecer ou não, se ela não controla os níveis de insulina e ela descontrola isso, ela pode virar diabética dentro de alguns anos. Então, o controle dos níveis de insulina deve ser feito independente se ela quer emagrecer ou não. Então, por conta disso, que eu trouxe agora há pouco isso, de que, olha, pensando em emagrecer, é unânime, é meio que uma regra, de que sim, tem que controlar os níveis de insulina, porque independente, por uma questão de saúde, isso tem que ser feito. Mas pensando no emagrecimento, a insulina entra como uma questão importante. Por quê? Porque a insulina é um hormônio com ação anabólica que estimula a síntese.
A depender do que seja a síntese, pode ser bom. Só que ela pode, né, estimular também a síntese de gordura no seu corpo. A lipogênese, que é o quê? Direcionar o seu corpo para acumular mais gordura. E aí cabe o quê? Todo um trabalho de equilíbrio da sua dieta para fazer com que os nutrientes sejam dispostos de modo a fazer liberação de insulina quando houver necessidade, porque às vezes, né, a insulina é bem-vinda, tá? Por exemplo, após o treino. Após o treino, você que de repente está querendo também ganhar massa magra, que também é um processo que pode ajudar no emagrecimento, a insulina, ela é interessante porque favorece nesse processo todo de síntese proteica e tudo mais. Então, a insulina, ela pode ser bem-vinda nesse aumento, mas não precisa ter esse aumento, esse pico várias vezes ao dia. E aí é aquilo, exames. Tem que ser feito o quê? Um acompanhamento de exames. Níveis de glicemia em jejum, hemoglobina glicada, insulina em jejum, ROMA-IR. São itens que o seu nutricionista, o seu médico podem solicitar. E aí o seu nutricionista, né, vai acompanhar esses exames e vai controlar por meio da alimentação o que tiver que ser ajustado, modificado de acordo com os resultados dos seus exames. Entendeu? Mas basicamente, né, qual é o papel de controlar a insulina no emagrecimento? O que eu acabei de falar. Porque se você fica tendo insulina em alta, você está estimulando a lipogênese, ao mesmo tempo inibindo a lipólise. Quer saber o que é lipogênese direitinho e lipólise? Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Então, se você inibe, né, a lipólise pela insulina, você está inibindo um processo chave para que você consiga emagrecer. Basicamente seria isso. Então é isso. Espero que vocês aí tenham entendido. Por quê? Olha só. Se a pessoa pensa apenas em cortar calorias, em cortar carboidratos, olha o que pode acontecer. A pessoa come, sei lá, peito de peru. Peito de peru, se for um peru que você, né, criou no seu quintal de forma orgânica e que você faz um corte ali fininho, beleza, é uma coisa. Mas peito de peru de supermercado geralmente é tudo tranqueira. Até mesmo tem lá, se você for olhar os ingredientes, tem até mesmo açúcar adicionado no peito de peru. Eu não entendo isso, né? Porque peito de peru você come, é uma coisa salgada. Mas tem até mesmo adição de açúcar. Então, assim, tem conservantes, um monte de porcaria, como eu falei. Então, assim, peito de peru, você pensa, não tem carboidrato, né? Então é bacana. Será? Às vezes não. A pessoa, né, pensando somente em cortar carboidratos, reduzir carboidrato, aí faz um consumo de algo com óleo demais, com margarina. Realmente, margarina você não tem carboidrato, né? Mas será que é saudável? Talvez não, né? Então não é só o carboidrato, não é somente calorias que importam, é todo um contexto. E aí procure um nutricionista, como eu já falei, para que você tenha isso essas orientações de forma personalizada. Perguntem aqui dúvidas que vocês tenham, comentem se vocês gostaram de algo que eu trouxe que serviu para você. Deixe o seu joinha se você ainda não havia deixado. Compartilhe esse vídeo com pessoas que possam se interessar com o que eu trouxe aqui. E se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.